Falta de informação. Isso mesmo, em pleno século XXI, é sobre isso que eu quero conversar com você, em meio a tanta evolução de tecnologias e no que diz respeito à comunicação, à informação, e nós ainda temos, de uma forma muito nítida, a falta de informação interferindo diretamente no direito ambiental e no dia a dia do direito ambiental. E é sobre isso que eu quero conversar com você logo após a vinheta, hein? Olha só, você ouviu aí antes da vinheta, é sobre isso que eu quero conversar com você, falta de informação, de acesso à informação e como que essa falta de acesso tem interferido no dia a dia do produtor rural, exercendo a sua atividade. Já deu para perceber aí, estou realizando atendimento em loco. E uma questão bem nítida que eu tenho comigo, enquanto pessoa e também como consequência, como advogado. Não é só advogar por advogar, não é só porque tem um problema ambiental, o cliente chega até o escritório e como se fosse tudo muito mecânico, né? Não é isso. Né? Quando você põe, não só na advocacia ambiental, na advocacia como um todo, quando você se propõe a advogar, é uma questão, é a premissa básica, você entender o contexto do seu cliente, entender, né, o contexto do caso também. Uma coisa é o contexto do cliente, outra situação é o contexto do caso em si. Né? É importante para que você, no exercício da defesa, no exercício defensivo, você realmente, né, entregue, independente de se a via é judicial, se a via é administrativa, que você entregue de fato a defesa no seu sentido estrito mesmo, aquele sentido de realmente defender. Ponto. Essa é uma percepção que tenho como pessoa e também no dia a dia do nosso escritório. Então, vocês estão vendo aí, eu não abro mão, a gente não abre mão de visitar, buscar entender, compreender as dificuldades, porque isso é muito importante na hora de despachar no órgão, na hora de fazer uma defesa, colocar ali no papel, juntar os documentos. Não é só uma questão de juntar os documentos, não é uma questão somente de receber como se fosse, como eu falei anteriormente, como se fosse tudo mecânico, não. A advocacia, e sempre com os colegas, com os meus alunos na faculdade, eu sempre converso isso. Eu sou apaixonado pela advocacia, eu sou entusiasta da advocacia porque eu tenho a possibilidade, enquanto advogado, né, e aqui atuando no direito ambiental, de vir aqui em loco, ter contato com o problema jurídico em si, administrativo, né, ali em si, pegar esse problema nu e cru ali no seu sentido, né, específico ali, travesti-lo de legalidade, dotá-lo de legalidade, né? E assim exercer a defesa do produtor rural. Então, por isso que é importante. Rafael, por que você está falando isso? Porque pode sim parecer difícil de compreender, e a gente que está, né, a maioria, né, do dia a dia aí nessa selva de pedra, na cidade, a gente não consegue visualizar a possibilidade, a hipótese de alguém não saber que precisa de um CAR, de um cadastro ambiental rural. Para muitos é impensável, né, a possibilidade de saber que para desmatar precisa de uma licença. Porém, ponto, vou até ficar mais calmo aqui. É isso que acontece no dia a dia, quando a gente faz essas visitas aqui, quando a gente pega para atender em loco, conversar, acaba que a gente vem atender um cliente específico, ele fala, doutor, olha, eu vou chamar meu vizinho aqui, ou vamos lá no meu vizinho, e a gente começa a ver cada situação por pura falta de acesso à informação. Claro que isso tem todo um contexto socioeconômico, isso tudo está envolvido, mas a gênese é uma só. Falta de acesso à informação. Quero abrir um parênteses aqui, não estou culpando os órgãos ambientais, não estou culpando o governo, se tem ou não tem. Eu até entendo que tem sim muita política pública ambiental de fazer com que a informação chegue ao produtor rural, porém, uma questão é nítida, ainda não chega em todos os lugares.
E é uma missão difícil, eu compreendo, mas quando a gente vem para cá em loco, a gente vê, vocês estão vendo aí uma lavoura de milho que não é tão grande, então o produtor rural está ali cada dia e às vezes ele depara, desmatou e lá na frente chega a multa. E, repito, pode parecer, Rafael, mas não é possível isso. Sim, a maioria, uma boa parte, não sabem que precisa de uma licença. Ah, Rafael, mas o direito não socorre aos que dormem, ele tem o direito, o dever de saber. Não, o ponto não é esse que eu quero colocar. Sim, né, como nós estamos civilmente organizados em uma sociedade, nós temos assim, a questão de ter ciência das leis, né, do negócio que eu vou fazer, eu preciso saber. Sim, não é esse o ponto que eu quero colocar. Fiz questão de parar aqui, já estou retornando, nós estamos retornando para a cidade, mas sempre gosto, trago o tripé aqui para bater esse papo aqui no canal, aqui no Infocast também, nas nossas redes sociais, porque por mais incrível que possa parecer, sim, tá bom? Muitos produtores rurais, né, não sabem que para limpar um pasto precisa de licença, não tem ciência que para desmatar determinada área onde é passiva, onde pode desmatar, né, precisa de licença. E aí a hora que vem a multa ambiental, o dano ambiental, a responsabilização criminal e compromete ali toda uma produção, né? Como eu falei aí anteriormente, não são esse perfil de produtor rural que não acessa essa informação, não são produtores que produzem em grande escala, então assim, uma multa ambiental, a depender do tamanho da área, compromete sim todo o seu trabalho, compromete sim todo aquilo que ele se organizou, né, o dano ambiental perante o Ministério Público. Então, tudo diante do acesso à informação. Então, é uma questão que a gente percebe e, sinceramente, na cadeira do escritório, usando ali, né, até falar, Rafael, mas hoje tem videochamada, você pode realizar a videochamada com clientes. Sim, a gente utiliza todos esses recursos tecnológicos lá no escritório, mas nós não abrimos mão disso daqui, de estar com o produtor rural, com os nossos clientes, de buscar entender o que eles estão precisando, qual é o contexto de fato, como eu falei no início aqui, e a gente percebe com muita clareza, de uma forma muito nítida, tá? A falta de acessar essa informação e essa falta de acesso comprometendo de uma forma muito significativa a produção desses produtores rurais, né? Rafael, o que fazer? Eu não sei, eu sei que tem uma questão de política pública, isso sim, né? Mas enquanto advogado, a gente busca também fazer uma parte de informar, independente se vai fechar contrato ou não, né? Aqueles que os nossos clientes chamam, enfim, que nos apresentam, porque a questão não é essa que eu quero colocar com você aqui, a questão é que nós ainda temos sim a falta de acesso, né, à informação sobre a atividade rural em si, que prejudique muito a produção, a cadeia produtiva desses produtores rurais em menor escala, né, que não produzem em grande escala. Como eu falei, em pleno século XXI, o advento da tecnologia e a comunicação cada dia mais instantânea, mas aqui no dia a dia, para algum perfil de produtor rural, essa informação não chega, essa tecnologia não tem tanta, não é realizado de uma forma tão instantânea. A gente fica triste porque a gente se depara com situações onde o produtor rural preparou a propriedade de uma forma, está produzindo, como vocês veem aí atrás, porém, lá na frente, ou já tem, né, uma autuação ambiental onde, infelizmente, a falta da licença ali vai sim implicar em responsabilização civil, administrativa e também criminal. Então esse é o recado que eu queria deixar para você aí. Se você tem alguém, um produtor rural em menor escala, mande esse vídeo para ele, mande um WhatsApp para ele. Se você é essa pessoa, procure um advogado de confiança, procure alguém de confiança para se informar de tudo aquilo que você precisa, para que, né, igual eu sempre falo, a maioria das autuações, ela não é pelo desmate em si, né, e sim depois da vírgula ali, né,
falta da licença, desmate sem licença do órgão ambiental. Então, isso a gente percebe muito aqui na prática quando a gente vê. Então, é a forma que nós temos aí, enquanto advogados também, de trazer informação, disseminar informação para que esse tipo de situação não ocorra, tá ok? Forte abraço, vamos que vamos, muito obrigado por ficar comigo até aqui.